Hoje eu lembrei de um capítulo aqui da minha infância, eu e meu pai. Meu pai assim, ele era aquelas pessoas antigas, né? E grosso, assim, ele como é aquele cara, aquele bruto da roça mesmo, assim, ele mexeu muito com roça, garimpo, então assim, eu quase não tive assim, uma infância muito com ele, justamente por causa desse tipo de trabalho, garimpo. Ele então ficava 3, 6 meses longe de casa. Mas teve uma época que ele arrendou uma fazenda, tudo que ele produzisse, 50% era dele, 50% do dono da fazenda. Aí, nessa época, assim, a gente ficou... Aí assim, né, eu fiquei com ele o tempo todo, o ano todo, que foi um ano só que a gente ficou nessa roça. Mas assim, ele tinha mania de falar assim: ah, Gil, você é muito medroso. E realmente, eu tinha medo, eu tinha pesadelo demais, sonhava com bicho o tempo todo. Eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Meu pai, tudo pra ele, eu era medroso, eu era mole. Falei, rapaz, eu vou mostrar pra ele que ele também tem medo. Aí eu tramei, né? Tramei o plano, fiz o plano todo na cabeça. Como que eu ia fazer pra mostrar isso pra ele? Todo dia ele saía na tardezinha pra olhar o gado, né? Tinha vaca parida, então ele olhava, né? Ver se tava tudo certo, se os bezerros estavam tudo perto da mãe, se não tinha sumido, se tinha algum machucado, e assim, essas coisas assim. Aí ele fazia o percurso, era o mesmo. O percurso era o mesmo, então eu peguei e falei assim, ah, já sei, sempre era de tardezinha. Aí eu peguei e ele vazou pro campo. Eu corri pro treirinho onde ele passava. Toda vez que ele voltava, e tinha uma moita bem fechada, né? Eu peguei e escondi dentro dessa moita. E fiquei aguardando ele voltar, né? Aí quando foi assim um pouquinho quietinho, eu escutei um assovinho lá longe. Ele só andava assoviando, não tá da cavalo. Aí peguei, preparei, fiquei quietinho. Quando eu olhei assim através das brechinhas das folhas na moita, vi ele com a mãozinha na cintura, segurando a rédea, só por segurar mesmo, né? Pra não deixar a rédea cair no pescoço do cavalo. Mas firmando ali, ele não tava firmando nada. E eu pensei, agora que eu vou mostrar pra ele que ele também tem medo, que eu queria dar um susto nele, né? Só que, um detalhe, gente, eu não lembrei do cavalo. E o cavalo que ele tava montado era um cavalo que assustava qualquer coisinha, sabe? Uma lagartixa que corresse perto dele assim na folha seca, ele já assustava. O cavalo era assustado demais. Eu não lembrei de cavalo, não. Pronto, aquilo aproximou da moita. Eu pulei dessa moita na frente do cavalo e dei um grito. Ah! Com os braços abertos, pra quê? A mesma coisa, apareceu uma assombração na frente desse cavalo. Esse cavalo deu assim, um pulo de lado assim, que parecia mais uma onça, sabe? E nesse pular, nesse assustar de lado do cavalo aí, o cavalo foi e meu pai não foi junto com o cavalo não, ficou no ar, gente. Foi a mesma coisa de tirar o cavalo debaixo dele e soltar ele, sabe? Meu pai caiu no chão, só escutei os ossos batendo no chão. Pensei, E aí, com esse acontecido, aí acabou, né? O que era pra mim, o que era pra ser até engraçado, que eu imaginei que ia ser uma cena engraçada, eu assustando ele e tudo mais. Só que aí o engraçado me tornou, foi um pesadelo. Porque eu olhei esse meu pai, assim, ele era assim, meio bruto não, ele era, não sei, não era aquele pai carinhoso, entendeu? Não era aquele pai carinhoso, mas ele me olhou assim com aquela cara de quem agora eu mato esse menino. E lá em casa, o único que apanhou do meu pai foi eu. Lá em casa a gente, no caso sou eu e 3 irmãs, mas o único que apanhou fui eu. E aí eu pensei, agora ele me mata mesmo, né? Aí eu olhei pra ele assim com um zoião maior do que o dele, né? Falei, não pai, eu só queria assustar o senhor. E ele não falou nada, eu só virei as pernas pra trás, vazei lá pra casa. Passei uns 4 dias olhando pra ele de longe, não encostava perto dele e o medo, né, dele pegar e
e resolver bater, né? Mas assim, hoje eu penso assim, é uma cena engraçada, mas na época lá, falar pra você, não foi engraçado não, principalmente pra ele. Mas assim, é uma lembrança boa. Meu pai hoje, assim, ele não está mais entre nós. Eu sinto muita falta dele. Mas é isso aí. Tem muita coisa assim que eu lembro dele e uma hora que eu sempre vou voltar aqui e contar sobre essas pequenas histórias.